Olá, muito bom dia. Você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, mais um boletim especial dando sequência àquela nossa programação de importância para o agronegócio que tem tudo a ver com o seu dia a dia e com a necessidade de se proteger na sua área, na sua propriedade. A gente está falando de segurança rural. E para entender melhor e para conhecer melhor o que o Brasil tem feito aí em termos de proteção do campo, a gente convidou o Tenente-Coronel André Luiz de Carvalho, comandante do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás. O Batalhão Rural foi um projeto criado lá em 2014, 2015, o coronel vai contar para a gente direitinho, que trouxe aí uma expertise no combate e no controle da criminalidade do campo. Para nos ajudar nessa conversa com o coronel, que já está no vídeo, seja bem-vindo, viu, coronel? Muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Aqui ao meu lado, Carlos Zumelli, especialista em segurança do agro, para também interagir com a gente sobre esse tema. Muito bem, seja bem-vindo, coronel, obrigado por nos atender e principalmente obrigado por nos ajudar a entender esse projeto, esse programa que vem se desenvolvendo já há alguns anos, mas que de 2, 3 anos para cá teve uma reviravolta fantástica aí em termos de criação, né, de modelos, em termos de avanços aí em relação ao combate ao crime no campo. E eu queria começar essa nossa conversa justamente te perguntando sobre esse programa. Como é que surgiu ele, a ideia e, enfim, como é que se chegou a esse nível que vocês têm hoje aí de segurança, que a gente vai falar sobre os índices também daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, coronel. Obrigado, Alexander, Carlos Zumelli, é um prazer estar presente com vocês aqui, falando sobre boas práticas, né? Que tem levado a melhoria na segurança do campo. No caso específico do estado de Goiás, nós trabalhamos através da centralização das ações no Batalhão Rural. O Batalhão Rural ele existe desde o ano de 2019, no dia 22 de julho de 2019. Mas retornando um pouco no tempo, para a gente poder contextualizar e explicar como surgiu o projeto, eu volto ao ano de 2014. Em 2014, eu era chefe de seção operacional de um batalhão do município de Catalão. Catalão é uma cidade do interior do estado de Goiás. Para referenciar, fica próximo ao Triângulo Mineiro. Faz divisa com Minas. E, em determinado momento, nós já passávamos por um período de crescente índices no campo, índices de criminalidade, e tudo culminou com um chamamento de um produtor rural. Uma breve história para vocês poderem entender. E esse produtor rural, morador de um município de Minas, chamado Guarda-Mor, mas que a sua propriedade era no município de Catalão. Então, ele tinha pouca ligação com a cidade de Catalão. Sua fazenda era localizada no município, mas ele tinha pouco contato. Quando ele fez a ligação 190, caiu a nossa central de controle, no nosso Copom. E ele tentou explicar aonde ficava a sua propriedade. Passou o nome da propriedade, passou algumas propriedades de referência, porém, nenhum policial conseguia entender. Ou seja, ele estava sendo vítima de roubo, né? Ele conseguiu se desvencilhar dos marginais, que era um grupo armado de cerca de 15 homens, que estavam roubando suas máquinas e sua produção agrícola. Ele ligou para a Polícia Militar, porém a Polícia Militar não conseguiu dar combate em tempo hábil. Por quê? Por desconhecer aonde ficava aquela propriedade. Tanto ele não conseguiu nos referenciar onde ela ficava, assim como os policiais militares que conheciam aquela região não estavam no serviço no momento e não foi possível contatá-los. Enfim, a primeira equipe policial que chegou até o local foi 6 horas da manhã. Uma situação extremamente questionável por parte da nossa polícia, né? Porque, na verdade, nós não conseguimos dar combate. Lamentável também, porque nós perdemos a oportunidade de prender aqueles marginais. Enfim, ficamos com um prejuízo aí e aquele pensamento do dever não ter sido cumprido. E aí nós pensamos, por que não endereçar as propriedades rurais? Por que não traçar uma rota, né? Dar nome ou número a uma propriedade e traçar uma rota
para que qualquer viatura policial, não necessitando a particularidade de um outro guerreiro que consiga a região, que conheça a região, qualquer policial consiga chegar. E aí nós começamos a fazer um trabalho de cadastramento das propriedades rurais. Esse cadastramento inicialmente focava-se primeiramente somente em como chegar no menor tempo possível, né? E depois passou, ele foi crescendo. Nós começamos a colocar dados dos proprietários, fotos da fachada da casa, fotos aéreas dos locais de acesso, cadastrar no maquinário, cadastrar a marca do gado. Caso o cidadão seja vítima de furto ou roubo, a gente consiga ter acesso ao banco de dados com mais celeridade, ou mesmo para fazer alguma pesquisa, né? Atividade econômica prioritária, começamos a checar os dados dos funcionários, inclusive através dessa checagem dos dados dos funcionários, eu queria passar um número interessante. O Batalhão Rural recapturou no ano de 2021 cerca de 300 foragidos da justiça que estavam aliciados em propriedades rurais, né? Através da simples checagem, né? O produtor facultava o nosso acesso a esse banco de dados que ele tinha em arquivo, e ali mesmo a gente conseguia individualizar indivíduos que, de certa forma, tinham altíssima periculosidade e estavam convivendo dentro da sua propriedade rural. E aí, durante cerca de um ano, né, esse projeto da Patrulha Rural, já referenciado, como nós chamamos aqui, ele serviu apenas para um município, que era o município de Catalão, né? Então, nós permanecemos aí, chegamos a cadastrar cerca de 2.000 propriedades no município de Catalão. Logo, a instituição, a Polícia Militar do Estado, entendeu que era viável ampliar esse projeto para os outros demais municípios. Então, eles decidiram criar uma coordenação que ficaria responsável por levar o conhecimento dessa teoria a demais propriedades, a demais unidades policiais do Estado. E por assim funcionou até meados de 2019. Porém, houve uma falha, houve um delay nisso aí. Primeiro porque poucos comandantes compraram a ideia de que era viável esse tipo de policiamento, né? Então, o Estado locou as viaturas, colocou à disposição o recurso necessário para que fosse feito o trabalho, porém não se iniciou. Muito em função dos comandantes locais, né? E por diversas vezes por dificuldades. Cidades que são policiadas por apenas uma ou duas viaturas, né? Se o comandante tivesse a opção de colocar mais uma viatura para fazer o trabalho, ele preferencialmente ele continuaria a usar essa viatura em ambiente urbano. Então, nós fizemos um estudo, mostramos que essas viaturas não estavam sendo utilizadas para a sua atividade fim, em que elas foram alocadas. E aí, no ano de 2019, já no meio do ano, tanto o governo do Estado quanto o Comando Geral da Corporação decidiu centralizar as ações através de um batalhão especializado que, além de influenciar o batalhão, o policiamento, é a unidade que tem responsabilidade diária com os resultados, né? Então, nós temos aqui, entramos com a média de 100 viaturas por dia, né? Os policiais militares se revezam nessa atividade, e nós temos também uma central, né, de atendimento focado no homem no campo. Os policiais militares que recebem as ligações através do nosso disco de denúncia, ele é preparado para entender a demanda do produtor rural, né? Então, a gente dinamizou o trabalho de forma a aproximar. Fora isso tudo, né, quando o produtor rural, ou seja, o produtor, o seu funcionário, o seu gerente, recebe a visita da Polícia Militar e recebe o cadastramento, automaticamente eles são inseridos em grupos de comunicação, seja ele no WhatsApp, Telegram e demais. E, a partir daí, ele fica livre para comunicar, passar informações, receber orientações diárias sobre os crimes que acontecem no campo. E também ele tem um canal que ele pode acionar a polícia 24 horas por dia, porque esses grupos são monitorados não só pelos policiais que compõem o policiamento local, assim como pela nossa central, que dispõe do atendimento 24 horas por dia. E, a partir daí, o nosso policiamento cresceu, né? Ele, de certa forma, ele viralizou, e hoje nós somos cerca de 64 mil propriedades cadastradas no estado de Goiás, né? Cerca de, posso dizer, de um terço das propriedades do estado já estão cadastradas, já estão envolvidas no projeto, e nós temos, no mínimo, 64 mil promotores de segurança pública, que são seus funcionários, gerentes, proprietários rurais e homens do campo, que diariamente nos compartilham suas experiências, suas demandas e suas
necessidades naquilo que tange a segurança pública local. Coronel, só para a gente entender a abrangência aí desse trabalho de vocês. Começou, como o senhor bem colocou, lá em Catalão. Hoje ele atende 64 mil propriedades no estado todo? Isso, Alexandre. É o estado inteiro. Nós temos atendimento dos 246 municípios do estado de Goiás. Então, a gente subdividiu o nosso batalhão, né, em 6 companhias ligadas ao meu comando, né, que são comandadas por capitães, e 14 pelotões que ficam mais adiante, comandadas por tenentes. Então, a gente tem uma capilaridade hoje, né, em todo o estado de Goiás, de forma que uma viatura distribuída geograficamente não ultrapassa um raio de 70 quilômetros. Parece uma área muito grande, mas quando a gente trabalha de forma inteligente, organizando o policiamento e as equipes policiais se linkando uma com as outras, é perfeitamente satisfatório. É claro que dentro das nossas particularidades, né? Muito bem. O Zumerlo tem uma pergunta para o senhor. Sim, coronel. A gente sabe que a Polícia Militar enfrenta uma série de dificuldades. O senhor mesmo disse que foram designadas viaturas para uma finalidade e depois elas foram alocadas para outra finalidade. O batalhão rural hoje, ele tem só uma finalidade, ou seja, desde o pelotão lá em Catalão, a companhia, o batalhão, todos os seus elementos são envolvidos só com a patrulha rural ou de vez em quando, não, preciso que vá fazer uma cobertura na cidade, na área urbana? Como é que é isso? Zumerli, eu não vou me furtar da verdade, mas eu vou falar, quando acontece a necessidade de um recobrimento urbano, é uma coisa muito pontual. Eu posso falar que, prioritariamente, essas viaturas minhas, elas atendem o campo, estão no campo 99% do tempo, né? Então, é uma regra. O batalhão rural foi criado para atender o campo, até mesmo porque a nossa dinâmica é um pouco diferente, né? Normalmente, as patrulhas rurais, em outros locais, em outros estados, que eu já tive contato, até mesmo quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente observou a Polícia de Santa Catarina, a Polícia de Minas, a Polícia de São Paulo, né? E lá nós observamos o quê? A Polícia Militar, essa patrulha rural em outros estados, ela tem a responsabilidade residual de atender as propriedades rurais. Ela não está no campo o tempo inteiro. Aqui não. Aqui as minhas equipes, elas entram de serviço de forma descentralizada, lá onde realmente elas estão locadas, nos municípios mais distantes do estado, e prioritariamente o trabalho é rural, desde uma visita solidária, visitando a propriedade que foi vítima de algum delito, uma visita comunitária, uma visita rotineira que é feita pelo produtor rural, colhendo informações e novos cadastramentos, de forma a todos os dias as equipes aproximarem umas com as outras e fazerem operações, no sentido de abordar o maior número de indivíduos possível nas vicinais que cortam o campo. Então, eu digo para você que hoje o Batalhão Rural, ele desenvolve atividade prioritariamente no campo. Então, normalmente, você dificilmente vai ver uma viatura dessa na cidade. E eles não têm nenhum tipo de responsabilidade com o policiamento urbano. Coronel, a partir do momento que se criou um batalhão especializado e se deu combate aí ao crime no campo, as estatísticas mudaram, o perfil mudou, enfim, o que tem de diferente? Por que é importante ter um batalhão rural? Eu vou fazer uma narrativa para você entender um pouco sobre essa estatística. Ela nua e crua, assim, ela é positiva, mas ela é mais positiva do que a gente consegue entender, ou imaginar no primeiro momento. Como eu falei, nós cadastramos 64 mil propriedades. Quando eu assumi o Batalhão Rural em 2019, nós éramos apenas 9 mil propriedades cadastradas em todo o estado. E conseguimos aí, no prazo de 2 anos, mesmo com a pandemia, com todos os fatores que dificultaram esse trabalho, nós estamos com o cadastramento suspenso durante um tempo, nós conseguimos cadastrar aí mais de 50 mil propriedades, né? No primeiro momento, quando você começa a cadastrar a propriedade rural, é observado que a tendência é que se aumente a estatística. Por quê? Nós perdemos aquela cifra negra, né? Que o produtor rural ele deixa de fazer no registro por não acreditar na corporação ou não acreditar no combate à criminalidade no campo.
Registrar para quê? Não vai dar resultado. E assim, em muitos locais acontece. O produtor rural ele é vítima e não constrói uma estatística para que nós possamos, inclusive, direcionar o nosso policiamento. Mas mesmo assim, nós cadastramos mais de 50 mil propriedades nesse período, chegando a 64, trazendo o produtor rural para o nosso convívio, construindo uma relação de confiança com ele, nós tivemos uma redução extremamente satisfatória. Nós obtivemos índices de 42%, comparando 2020 com 2019, e de 39% em números gerais, 2021 comparados a 2020, nas suas diversas naturezas. O que eu levo a isso? O combate especializado, a presença da Polícia Militar no campo, constantemente, e nós levamos as viaturas ao trabalho, e constantemente estar no campo, o compartilhamento de dicas de segurança, que são reiteradas diariamente ao produtor rural, né? E as ações de inteligência. Essas são extremamente essenciais, essas ações, principalmente naqueles crimes de maior complexidade, como as quadrilhas que eram especializadas ou são especializadas em furto e roubo de gado e furto e roubo de defensivos agrícolas e maquinários. Então, nós fizemos um mapeamento desses indivíduos que tinham uma característica desse tipo de delito e fizemos o monitoramento e acompanhamento, né? E isso levou o quê? Em 2 anos, à prisão de 57 quadrilhas, né, especializadas em crime no campo. Então, nós demos combate desde aquele primeiro pequeno delito, que uma simples orientação ao produtor rural, né, a partir de agora a informação chega até ele, né, ele é receptivo às nossas orientações, que ele pode resolver aqueles pequenos delitos caseiros ali, com uma simples fechadura que ele coloca na porteira, ou uma simples tranca que ele coloca no galpão, desde os crimes mais complexos, onde as quadrilhas organizadas praticavam os delitos, onde elas foram presas ou foram confrontadas pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Coronel, só para entender o índice, o que é esse 39% e esse 42% que você colocou? É redução? Redução. Foi um índice de redução comparativo. Comparando todas as incidências criminais no campo. No ano de 2020, em relação a 2019, nós tivemos a redução de 42%, né? Seja furto, roubo, violação de propriedade, demais delitos. Assim como em 2021, nós tivemos a redução de 39% comparado ao ano de 2020. Então, são números bastante expressivos, né? Porque você considerar o campo, onde a gente tinha em ascendência, né? E ainda coloco mais, né? Foi justamente o período onde as commodities se valorizaram mais, os insumos mais ainda, as máquinas agrícolas, você sabe, dobraram de preço, e nesse período no estado de Goiás nós tivemos reduções de criminalidade. Tivemos reduções. Pois é. Zumerli. Coronel, uma pergunta é a seguinte: o crime acontece mais na pecuária ou acontece mais na agricultura aí na sua região? E aí, na sequência, quem são as vítimas mais afetadas? Os pequenos, médios ou grandes produtores rurais? Ou produtoras rurais, que nós temos muito aí no Rio Grande, não, em Goiás? Sim, assim, nós temos muitos produtores, muitas empresas agrícolas, né? O estado de Goiás tem passado por uma modernização muito grande, né? Que tange ao campo. Então, uma alta tecnologia aplicada à atividade da agricultura, né? A pecuária também com um rebanho cada vez mais qualificado, né? De maior valor agregado, todos sabem disso. Eu tenho um paralelo no seguinte, de falar que não tem como eu falar em relação se a pecuária ou a agricultura é mais atingida. Mas o que a gente observa é que o pequeno produtor ele é mais atingido, infelizmente. Por que o pequeno produtor? Porque o pequeno produtor muitas vezes tem uma propriedade em que ele não é vigiado 24 horas por dia, em que ela não tem um caseiro 24 horas por dia, e em que o produtor rural não está presente. A gente tem muito essa dinâmica aqui, certo? Do indivíduo ele arrendar uma terra, seja para agricultura ou para a pecuária, e
a perenidade que ele vai nessa propriedade é de no máximo 15 dias, né? Ele vai lá, coloca sal, vê como está o gado e não retorna. E aí a gente, quando ele percebe que ele é vítima de furto e roubo, nós temos uma certa dificuldade de dar combate, porque a gente não entende o lapso temporal. Então, o grande produtor, ele toma algumas providências que nos auxiliam, né? O grande produtor, ele consegue ter uma vigilância permanente, ele consegue, às vezes, instalar equipamentos de segurança, como câmeras, principalmente, que se não afugentam, elas servem para que nós consigamos localizar os indivíduos que praticaram o crime. Então, a gente percebe que a grande vítima é o pequeno produtor rural, seja ele o que tem foco na agricultura ou mesmo aquele que tem foco na pecuária, né? Infelizmente, a gente tem percebido essa permanência dos crimes contra esses produtores, né? E nós conseguimos uma redução muito grande naquilo que, quando se fala nos médios e grandes propriedades rurais, até mesmo porque eles aplicaram as nossas orientações com mais facilidade, né? Em relação ao monitoramento, em relação à checagem dos profissionais que os auxiliam no dia a dia, os antecedentes criminais desses profissionais, instalação de câmeras, medidas de segurança, afins, enfim, facilitou bastante. Então, essa redução nossa, ela é muito focada na parte rica do agro. E naquela parte que, principalmente, o produtor rural não consegue manter uma vigilância, nós temos tido uma certa dificuldade em fazer essa redução chegar até o pequeno. Agora, Coronel, o que a gente discute bastante aqui, conversa bastante aqui no Notícias Agrícolas, é a dificuldade em nível Brasil de entender como é que está essa questão da criminalidade no campo. Até por esses aspectos que o senhor bem colocou aí, bem trouxe, a questão de misturar muito o patrulhamento do campo com o urbano, de ser um patrulhamento diferenciado, a necessidade de deslocamentos maiores, enfim. Com o batalhão rural, essa estatística fica mais clara, fica mais fácil de combater o crime, é mais fácil de se planejar, principalmente em relação a futuros acontecimentos, prevenção, por exemplo? Sim, com certeza. A criação do batalhão, ela trouxe uma facilidade. Eu vou passar pela sua pergunta, mas eu preciso tocar nesse assunto primeiro. O crime no campo ele tem uma característica um pouco diferente do crime praticado na zona urbana. O indivíduo que pratica o crime no campo hoje, ele geralmente mora numa região, pratica o crime em outra e leva para uma terceira região para que esse produto oriundo desse delito seja comercializado. Então, dificulta muito o entendimento, né, dessa movimentação. Então, o que a gente observa aqui hoje? Que, no passado, nós não éramos resolutivos por, às vezes, não ter uma conexão entre as patrulhas rurais, né? E hoje, através dos mecanismos tecnológicos, principalmente os aplicativos de comunicação, as minhas equipes se comunicam 24 horas por dia. Exemplo, um furto aconteceu no município de Itumbiara, né? Automaticamente, aquele furto ali, ele é irradiado por todas as equipes policiais do Estado. E, automaticamente, todos têm conhecimento. Então, qualquer equipe policial que venha abordar um caminhão que está transportando um trator Massey Ferguson, que seja, né, ou John Deere, assim sendo, a equipe policial já vai ficar muito mais atenta para aquela situação. Isso é apenas um exemplo, né? Agora, retornando à questão da criação do batalhão em si, foi justamente em relação ao foco específico do combate à criminalidade no campo, né? Conhecer os marginais, porque quando nós iniciamos o batalhão e fomos atrás de dados, nós não tínhamos um banco de dados eficiente de marginais que tinham a expertise de praticar o crime no campo, né? Quem que furta e rouba gado no estado de Goiás? Quem tem foco no defensivo agrícola? Quem tem foco no maquinário, né? Nós não tínhamos. Então, nós começamos a construir um banco de dados, né? Começamos a dar combate, e esse combate, como eles estavam, entre aspas, praticando seus crimes em céu de brigadeiro, porque eles tinham a vantagem, principalmente do anonimato, né? Ou da especialização do combate ao seu crime, eles estavam em céu de brigadeiro.
quando nós começamos a monitorar esses áudios, que dá combate, eles assustaram, né? E como eu falei, uma quadrilha após a outra sendo presa. Paralelamente a isso, a Polícia Civil do Estado de Goiás, ela entendeu que não podia ficar distante, posso falar aqui do sucesso do combate ao crime no campo, que o Batalhão Rural vinha atendido, e criou a delegacia especializada em combate a crimes rurais, que trabalha muito próximo ao Batalhão Rural, que inclusive tem capilaridade em todo o estado, para vocês entenderem. Essa delegacia, ela desenvolveu os chamados pontos focais. Esse ponto focal ele está localizado em 19 regionais distribuídos pelo estado de Goiás. E em cada regional há um delegado, um escrivão e um agente, né, prontos para recepcionar qualquer demanda relativa a crime do campo. Ou seja, foi um salto também em qualidade e em facilidade para que os policiais militares, tendo a demanda, precisando unificar as forças para um combate mais especializado e mais forte ao crime do campo dele. Então, além da Polícia Militar, através do Batalhão Rural, nós temos também a Delegacia de Crimes Rurais, através dos seus 19 pontos focais, que trabalham muito próximos a gente. Não é barato, é um investimento alto por parte do Estado, é um investimento que trouxe até questionamento, você transferir parte do efetivo para um batalhão de polícia que trabalha de forma centralizada nas ações descentralizadas no campo, né? E também a estrutura que a Polícia Civil construiu. Mas, para que o senhor tenha sucesso, para que o senhor tenha reduções significativas, para que se leve um policiamento realmente de qualidade especializado, tem que haver investimento. Então, foi isso que o Estado de Goiás fez, foi investir, acreditar no projeto, né? E como eu te falei, os resultados estão aí, né? Enquanto alguns estados falam insegurança no campo, o Estado de Goiás vem falando de segurança no campo. Zumerli. Coronel, a Constituição é bem clara, né, no artigo 144, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade do cidadão. E a gente vê o campo, vê os agricultores, as agricultoras, pecuaristas, passando a responsabilidade para a polícia. Acontece alguma coisa, é a polícia que não agiu. A pergunta seria essa: como que o homem e a mulher do campo podem ajudar a polícia, tendo mais conhecimento de segurança? O senhor mesmo comentou, instalando câmeras. Como é que é essa situação? Ele poderia colaborar mais com a polícia? E de que forma isso poderia por exemplo, acontecer? eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, por exemplo, se cada propriedade georreferenciada tivesse um sistema de alarme que comunicasse já com o seu pessoal, diminuiria a quantidade de patrulhas. E aí você, quando o combatente, quando saísse para a operação, ele já vai direto ao ponto. Essa seria mais ou menos uma ideia. Gostaria de ouvir do senhor. Eu tive uma queda no áudio aqui, eu peguei só o início e o fim da sua colocação. Não, eu repito, não tem problema. A Constituição, no artigo 144, ela diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de cada um de nós. Na sua opinião, como que o produtor e a produtora rural podem colaborar com a polícia na prevenção do crime? Ou seja, eu começo a proteger a minha propriedade aqui dentro e junto com a polícia nós vamos juntos. Seria o caso, o senhor mesmo comentou que o pessoal já está instalando câmeras, porque tem uma transferência muito grande de responsabilidade. A gente ouve por onde a gente anda. Não, o problema da polícia não é meu. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso, que a responsabilidade de todos nós, até que ponto seria bom, seria importante para a polícia ter a colaboração do outro lado também. E como se dá esse envolvimento do produtor rural com a polícia, né? Como ela pode apoiar na proteção, na prevenção, coronel? Ele poderia aumentar o conhecimento dele de segurança. Sim, vamos lá. Essa pergunta é extremamente pertinente.
essa é uma característica do brasileiro, né? De transferir total responsabilidade sobre a segurança pública à polícia. E digo mais, na grande maioria das vezes, a polícia militar, né? Então, quando se fala em violência, se fala em índice de criminalidade, as pessoas só pensam em polícia militar e tendem a transferir a total responsabilidade à instituição. No ambiente urbano, mais ainda, né? Nós temos grande dificuldade do cidadão que mora na cidade se envolver, se sentir responsável também pelo combate à criminalidade. Mas, enfim, no campo, nós percebemos o quê? Que nós tínhamos uma comunidade que era extremamente participativa, né? Que tinha um potencial muito grande de se envolver, mas se encontrava desacreditada. Por quê? Porque até então não tinha sentido nenhum tipo de projeto ou nenhum tipo de organização por parte das instituições que trouxesse realmente uma resolução, pelo menos parcial, dos problemas, né? Então, assim, o começo não foi fácil, né? O começo não foi fácil até a gente conseguir cadastrar propriedades, mostrar que o policiamento estava sendo levado de forma indistinta, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor, né? Que os problemas deles estavam sendo tratados com seriedade e com responsabilidade, né? Eles não tinham se envolvido até então. Eu falo isso com responsabilidade para vocês terem noção. Hoje, se eu tiver 40 ocorrências no campo, no estado de Goiás, em um dia, no dia subsequente, essas 40 propriedades que foram vítimas de furto ou roubo vão receber uma visita de uma patrulha da Polícia Militar. Com certeza. Para quê? Para dar um segundo atendimento àquela viatura que foi até o local, né? Para tentar captar alguma informação, para inclusive ver a qualidade da prestação de serviço que aquela primeira equipe teve no local, dispensou aquele produtor. Então já começa aí, da forma que a gente trata o produtor, pela seriedade, né? E aquilo que ele diz realmente é escutado e é tentado se dar alguma resposta acerca daquele fato. Então foi uma relação de amizade que foi construída, de confiança, que precisou de tempo. Eu acredito que na maioria dos locais que a gente vai, as pessoas, na grande maioria, estão desacreditadas. Eu tive recentemente, semana passada, no município de Patos de Minas, participando de um simpósio sobre boas práticas, né? A Polícia Militar Mineira tem feito um excelente trabalho, inclusive com um projeto aproximado ao nosso, né? Com as mesmas características, e eu vejo que a comunidade, naquelas localidades, eles estão um pouco arredias ao cadastramento. Por que a polícia quer saber dados da minha atividade econômica, das minhas máquinas? Talvez pensando que isso pode ser alguma coisa relativa a alguma captação de informação para a futura fiscalização do fisco, ou da Secretaria de Estado, ou do Imposto de Renda, coisa mais ou menos desse tipo, né? Eles ainda estão um pouco arredios. Mas aqui nós conseguimos vencer essa barreira. O produtor rural, ele se tornou participativo, como eu falei, nós temos os canais de comunicação e temos uma ferramenta extremamente importante, que são as chamadas reuniões comunitárias. Então, vocês imaginem, são 100 equipes que entram possíveis por dia e têm a responsabilidade de organizar uma reunião com produtores rurais pelo menos uma vez por semana em alguma região. E, pasmem, essas reuniões, agora que nós as retomamos com força, né, em função da pandemia, elas tinham sido suspensas durante um tempo, essas reuniões chegam a reunir mais de 100 produtores rurais. São reuniões onde nós tratamos dicas de segurança e fazemos estudos de casos, ou seja, situações que aconteceram na região, que os produtores foram vítimas de algum tipo de marginal, e passamos orientações de que forma eles podem minimizar ações desses indivíduos. Então, através desse envolvimento, dessa credibilidade que eles têm conosco, né, e desse compartilhamento de informações, que nós conseguimos montar uma estratégia de combate ao crime. Como eu falei, os nossos grupos de comunicação hoje são muito utilizados, né? Então, qualquer dúvida que o produtor tem hoje, né, automaticamente ele entra em contato com o policial militar, que ele se sente à vontade, ou seja, através do telefone diretamente, ou através dos grupos. E eu falo, o nosso sucesso se deve muito a isso, ao compartilhamento das informações dos produtores rurais. Eu não tenho essa estatística, mas eu posso falar que mais da metade
dos nossos combates ao crime, em que nós obtivemos sucesso em recuperar algum bem subtraído, se deve a alguma informação que o produtor rural nos passa. Exemplo, eu tenho uma fazenda aqui, o indivíduo, né, que eu não conheço, arrendou uma propriedade ao lado e a propriedade dele, uma movimentação de gado é muito grande, acima do normal. A propriedade é pequena e ele chega a movimentar lá 200, 300, até 500 cabeças por semana. É atípico. E automaticamente nós tomamos conhecimento do fato, vamos até o local. Isso é um fato real, tá? Então nós fomos até o local e lá nós entendemos que se tratava de um local que receptava um gado que era furtado. Não furtado do estado de Goiás, mas era furtado em Minas. Ele era trazido para Goiás, colocado nessa propriedade, recebia uma nova marcação e era colocado, entre aspas, legalmente no comércio através de leilões da região. Nós conseguimos dar combate a essa quadrilha graças à informação de um produtor rural, né? E diversas outras ações que nós conseguimos sucesso, muito em função do compartilhamento dessas informações. Muito legal esse exemplo, até para a gente entender a participação, né, e essa necessidade de interação aí das comunidades rurais com a polícia militar. Agora, o cidadão, o produtor rural, quando o senhor tem que orientar algum deles, tem que fazer o que na propriedade? Tem que prestar atenção no que na propriedade? De que forma ele se previne de um roubo? Quais são os principais passos dessa prevenção, coronel? Depende do delito, né? Depende da atividade que ele desempenha, né? Um exemplo do furto que acontecia de forma muito rotineira na nossa região, que era o abigeato, né? O abigeato é aquele gado que é morto no pasto e lá mesmo é descarnado, os indivíduos levam o gado, a carne do gado, deixando somente o couro, ou às vezes nem o couro, deixando só a cabeça para trás. Nós percebemos que esses abates eles aconteciam, na grande maioria das vezes, às margens das rodovias, né? Na maioria não, na quase sua totalidade. Então nós percebemos que, compartilhando a informação com eles, que se eles afastassem um pouco esse gado, principalmente no período noturno, das rodovias, principalmente rodovias asfaltadas, nós diminuiríamos a incidência desse delito. E assim foi, nós combatemos o delito, prendemos alguns autores, fizemos fiscalizações pontuais em açougues ou casas de carnes que nós sabíamos que comercializavam carnes de origem clandestina, e paralelamente a isso o próprio produtor rural começou a tirar o gado de perto das rodovias e nós tivemos aí uma redução nessa modalidade criminosa. Coronel, meu barracão foi arrombado. Chega na propriedade, mas arrombado que forma? Seu barracão nem fechado ele era. Então, botar algum tipo de obstáculo. Junto com esse obstáculo, né, você tem lá um refletor que logo com a movimentação de algum indivíduo durante a noite, ele vem acender, colocar uma tranca resistente, né, ter cachorros na sua propriedade que podem alertá-lo caso algum meliante se aproxime, né? Minhas máquinas ficam no campo, então eles estão roubando os meus equipamentos, geralmente os GPS e as antenas, né? E minimizamos de que forma? Prendemos quadrilhas que faziam comercialização de GPS e antenas de máquinas agrícolas, que é normal termos hoje nas máquinas mais modernas, que tem alto valor agregado, e então basta você retornar essa máquina para o seu barracão. Mas eu vou gastar diesel para levar de volta. Então são coisas que nós temos que fazer a compensação. É melhor você gastar, sei lá, 10, 15 litros de diesel para trazer essa máquina de volta do barracão, ou é melhor você deixar essa máquina no campo e ser vítima de furto do equipamento que vale R$150 mil, né? Então é mais ou menos por aí. O policial militar, ele tem a expertise de observar o ambiente, né? A gente já tem a expertise de 64 mil propriedades cadastradas, de ocorrências diárias, então a gente desenvolve formas de se combater aquele delito, né? De combater e de passar uma orientação preventiva, né? Então a gente acaba por desenvolver tipo um manual, que a gente sempre que chega a uma propriedade, o policial militar sabe de que forma orientar o produtor. Muito bom, Zumerli. Coronel, a última pergunta seria com relação à informação. A gente ouve muito produtor rural dizendo que, olha, a vítima, né?
Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo aqui na minha propriedade. O ladrão, a gente sabe que ele vai buscar informação. Ele não sai entrando em qualquer propriedade. Qual seria a dica que o senhor daria para todos os produtores que nos ouvem, as produtoras que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, para como proteger a informação? A gente vê muita informação no Facebook, a gente vê muita coisa, tem gente que oferece gado no Facebook, que é um risco alto. Qual seria a dica para o senhor, a dica do senhor para o nosso público? A primeira coisa que é costumeiro hoje, né, através de Instagram, a ostentação do patrimônio, né? Então, a gente percebe que muitas pessoas aí do agro, talvez não o produtor, mas às vezes o filho do produtor, o sobrinho do produtor, o sobrinho do gerente da fazenda, gosta muito de ostentar aquelas grandiosidades que algumas propriedades rurais têm, né? Então, grandes rebanhos, maquinário moderno, enfim. Isso é uma coisa que deve ser evitado para que o acesso não seja tão fácil, que não se desperte tanto a cobiça dos outros. Isso é um fator. Em relação à comercialização, não são ambientes seguros, principalmente para comercialização de maquinário agrícola, seja maquinário, seja defensivo, seja implementos, seja animais, né? Não é um ambiente saudável. Nós temos percebido aqui uma migração do crime, principalmente para o estelionato, onde esses laracos, né, estelionatários, eles conseguem construir uma história que muitas das vezes eles aproveitam da boa-fé do produtor rural, né, e conseguem fazer compras de maquinário, de gado, de defensivos, de insumos, né, muitas das vezes por preços maiores do que o anunciado, que muitas das vezes levam à cobiça desse produtor, né? E eles se amparam justamente nisso, nessas informações que são compartilhadas via redes sociais. Então, eles captam essas informações, montam uma história muito bem desenvolvida, que serve para uma argumentação futura e enganar o produtor. Paralelamente a isso, nós temos também as informações que são passadas por funcionários ou prestadores de serviço. Então, eu sei de toda a dificuldade que é você não ter uma rotatividade de funcionários. Tem regiões que os produtores contratam empresas que prestam uma atividade apenas sazonal, ou mão de obra sazonal, mas a gente percebeu que grande parte das ações criminosas devem a informações que são repassadas por prestadores de serviço ou funcionários, né? Infelizmente. Exemplo disso, né, para a gente poder ilustrar aqui, em dezembro do ano passado, nós fizemos a prisão de uma quadrilha que furtou um gado em Goiás, na região divisa com Minas também, levou esse gado para uma cidade de Minas Gerais a cerca de 900 quilômetros, né? E no desenrolar de toda a ação, a Polícia Mineira nos apoiou nessa recuperação, nós percebemos que quem estava captando as informações era um agrônomo. Pasme, esse agrônomo, ele tinha livre acesso a grande parte das propriedades e, tendo esse livre acesso, ele tinha facilidade na observação, né? E foi a partir daí que a gente, já sabendo que ele tinha passagens pela polícia pelo crime de furto, roubo e associação criminosa, nós conseguimos chegar até a identidade dele. E aí nós percebemos que ele esteve nessa propriedade que teve o gado furtado, ele esteve prestando assistência na parte de lavoura dessa propriedade há 2 semanas antes do delito. Então, a gente tem que tomar cuidado, tanto na ostentação ou transmissão dessas informações através de redes sociais, assim como ter grande cuidado nas pessoas que têm acesso a essas informações ou têm acesso a essas propriedades, seja ele funcionário ou seja ele prestador de serviço. Muito bom, muito legal. Uma conversa muito boa. Queria mandar um abraço para o Marconi da Nóbrega, que está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, Marconi, pela audiência. E tem uma pergunta aqui, até interessante da gente transmiti-la aí para o senhor, do Islândio. O Islândio é de Dom Eliseu, lá no Pará. O pessoal do Pará ligado aqui com a gente. Ele quer saber como ficaram os procedimentos de segurança do campo no estado, aí no estado de Goiás, após o caso Lázaro, Coronel.
teve alguma participação do batalhão? Como é que foi essa situação? Enfim, a partir do que aconteceu naquele caso, mudou algum tipo de procedimento? Se adotou algum tipo de procedimento diferenciado? O que o caso Lázaro serviu aí de melhoria de ações aí, digamos, para o combate do crime no campo? É óbvio que o perfil é diferente, a gente está falando de alguém que, enfim, estava na cidade e acabou chegando aí nas propriedades rurais e tocando o terror por aí. Mas como é que foi essa ação e como é que foi a participação do Batalhão Rural? Olha, pertinente pergunta. O Batalhão Rural foi o batalhão que foi mais utilizado nessa atividade. Eu entrei com uma média diária de 30 equipes policiais naquela situação, né? E a partir dali, nós percebemos, sim, a operação, eu falo que foi um sucesso, porque a partir do momento em que as forças policiais do estado de Goiás se comprometeram em capturá-lo, ele não conseguiu fazer mais nenhuma vítima, né? Então, independente do tempo que custou para fazer a sua detenção, ou seja, a sua eliminação, entre aspas, falando, o Batalhão Rural esteve lá com 30 equipes policiais. O que nós percebemos? Talvez falta de alguns equipamentos, ou talvez falta uma expertise mais tática por parte do nosso homem, né? E foi justamente a partir daí, logo após o caso Lázaro, nós passamos todo o nosso efetivo através de um treinamento que durou cerca de 35 dias, para melhorar a condição física, para melhorar o adestramento e para que o policial militar que serve no Batalhão Rural tenha mais uma capacidade combativa. Então, nós recebemos esse treinamento, nós recebemos novos equipamentos através de armas longas mais eficientes e, principalmente, tecnologia. Recebemos alguns drones termais, recebemos 6 drones termais, que são aqueles drones que podem fazer uma visualização noturna de qualquer ser vivo ou qualquer objeto que esteja dissipando calor, né? E foi justamente através desses drones termais que muitas das vezes nós conseguimos observar a movimentação desse meliante no campo, porque ele normalmente ficava homiciado durante o dia e fazia suas movimentações durante a noite. E a Polícia Militar naquele momento não dispunha desse material, né? E somente a Receita Federal que nos apoiou, que tinha esse recurso, mas que podia operar com uma janela muito pequena de tempo, o que acabou tornando o combate muito ineficiente. Então, houve investimento em treinamento, em capacitação e em equipamentos, né? E hoje, caso nós venhamos a ter uma situação semelhante, eu digo que foi um ponto muito fora da curva, né? Não é o costumeiro acontecer, nós estaremos muito mais capacitados para dar esse combate. Muito bom. Tenente Coronel André Luiz, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma aula aqui para a gente, principalmente com esse tema, né, Zumerlin, que é tão importante, que é a questão da segurança no campo. E como você bem relatou em algum momento da sua fala, as commodities agrícolas, agora bem precificadas, acabam virando alvo dos meliantes, atraindo aí a atenção para o campo. Então, todo cuidado é pouco, toda forma de se proteger e de se prevenir contra crimes é importante. E ter o apoio e ter essa relação próxima aí com a polícia é fundamental. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho e que realmente a gente possa ter esse trabalho espalhado pelo Brasil todo. Quer fazer alguma consideração, Zumerlin? Coronel, parabenize cada combatente do seu batalhão pelo trabalho árduo que tem sido feito. Não é, eu fui militar, eu sei como é. É um trabalho, segurança é 24 horas. E o seu pessoal, desde do soldado até os senhores, são de parabéns pelo trabalho feito em Goiás. Muito bom. Coronel, fique à vontade também para fazer as suas considerações. Sim, Alexandre, eu agradeço a oportunidade, né, da gente levar a outras regiões, a outros estados da nossa federação, essa experiência que nós tivemos e que foi de sucesso. Agradeço de forma coletiva aos agradecimentos do Merlin. E gostaria de colocar para vocês que essa modalidade de policiamento, ela já foi implementada em outros estados.
o Distrito Federal, o estado do Mato Grosso do Sul, né, já implementaram batalhões rurais em seus estados, né, em suas polícias. Estado do Tocantins, estado da Bahia, inclusive o estado do Pará e alguns estados do Nordeste já estão também com um projeto embrionário. Já estão tomando como base a nossa teoria sobre policiamento rural referenciado e estão implementando. Eu acredito que em curto espaço de tempo, essa ferramenta que é simples, eu falo, é um projeto simples, o projeto é simples e barato. Talvez caro seja através de você aproximar do produtor rural e levar segurança a todos, ele vai viralizar pelo nosso país aí, com certeza nós vamos conseguir, de forma geral, apresentar resultados bastante positivos em todo o país. Muito bom. Coronel Carvalho, obrigado pela participação. Volte sempre que tiver novidade, Notícias Agrícolas está aí à disposição para a gente difundir informação de segurança aí para o campo, pelo Brasil afora. Carlos Zumerli, mais uma vez, obrigado pela parceria aqui com a gente. E a gente vai encerrando mais esse boletim, então, alertando aos senhores, principalmente a vocês que estão nos ouvindo, que é fundamental o trabalho de prevenção e, mais do que isso, o trabalho junto com a polícia militar aí da sua região, do seu estado, tá certo? Muito bem, agora a gente se despede, agradeço a você que está participando com a gente, agradeço a todos que participaram. Na sequência tem mais informações e mais boletins para que você possa acompanhar. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.